Até aqui, já falamos sobre os pensamentos automáticos e as crenças intermediárias ou subjacentes. Chegou o momento de falarmos das crenças centrais, as estruturas organizadoras de significado. Neste vídeo, vamos começar a entender por que as crenças centrais também ocupam um lugar central no raciocínio clínico em terapia cognitivo-comportamental. O objetivo é construirmos um olhar clínico que permita identificar, formular e intervir sobre as crenças centrais de forma estratégica, respeitando o timing terapêutico e o empirismo colaborativo. Para isso, esse tema será dividido em 4 partes. Esta é a primeira. Nos próximos 3 vídeos aqui do canal, falaremos sobre os domínios: desamparo, desvalor e desamor. Então seja bem-vinda à comunidade clínica com propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Crenças centrais funcionam como o eixo a partir do qual o paciente interpreta a si mesmo, os outros e o mundo. Estamos falando de ideias globais, rígidas e absolutas. Globais porque atravessam diferentes áreas da vida. Rígidas porque tendem a se manter mesmo diante de evidências contrárias. E absolutas porque operam em termos de sou assim, as pessoas são assim, o mundo é assim, sem nuances. Na prática clínica, isso significa que o paciente não reage aos fatos em si. Ele reage ao significado que a crença central atribui aos fatos. 2 pessoas podem viver a mesma situação objetiva e reagir de formas completamente diferentes, porque estão interpretando essa experiência a partir de crenças centrais distintas. É por isso que em TCC o foco não está apenas no evento, mas na leitura que o paciente faz desse evento. Outro ponto fundamental é que crenças centrais raramente operam no nível da consciência explícita. O paciente não chega dizendo, minha crença central é que sou incapaz, ou percebendo que é incapaz. O que ele traz são pensamentos automáticos, emoções intensas e padrões comportamentais recorrentes. A crença central está ali, organizando tudo isso, mas de forma implícita, silenciosa e profundamente enraizada. Essas crenças são aprendidas ao longo do desenvolvimento. Elas se constroem a partir de experiências repetidas, relações significativas e contextos familiares, sociais e culturais. Ao longo da vida, o indivíduo precisa dar sentido ao que vive e as crenças centrais surgem como explicações globais para essas experiências. Quando essas explicações se tornam rígidas e generalizadas, passam a organizar todo o funcionamento psicológico. No raciocínio clínico, crenças centrais não são algo que o terapeuta descobre em uma fala isolada. Elas são hipóteses clínicas construídas a partir da observação de padrões desde o começo. Padrões de pensamentos automáticos semelhantes em diferentes contextos, emoções dominantes que se repetem, estratégias de enfrentamento que atravessam áreas distintas da vida e ciclos de manutenção que mantêm ao longo do tempo. Por isso, a pergunta clínica não é apenas o que você pensou nessa situação, mas o que esse tipo de pensamento diz sobre como você se vê, o que isso sugere sobre como você percebe os outros ou o mundo? E no raciocínio clínico, o terapeuta também se pergunta: o que esse tipo de pensamento diz sobre como ele se vê os outros e o mundo? Esse foco desloca o terapeuta do nível descritivo para o nível explanatório. Crenças centrais funcionam como filtros interpretativos. Elas organizam a experiência emocional, cognitiva e comportamental. Quando uma crença central negativa está ativa, observamos emoções intensas, comportamentos de proteção ou evitação e pensamentos automáticos com tom absoluto, autorreferente e generalizado. E quanto mais resistente à evidência e mais carregado emocionalmente for um pensamento, maior a probabilidade dele estar ancorado em uma crença central ativa. É importante compreender também que crenças centrais são estado-dependentes. Elas não estão igualmente ativas o tempo todo. Em contextos percebidos como ameaçadores, a crença negativa tende a dominar completamente a experiência do paciente, sendo vivenciada como verdade absoluta. Em contextos de maior segurança, crenças alternativas positivas, funcionais, podem emergir. E um caminho para avaliar isso é o conhecimento dos pontos fortes do paciente e o seu nível de resiliência. E essa oscilação ela é clinicamente valiosa desde o início do processo terapêutico, porque aponta caminhos possíveis de flexibilização e apoio ao tratamento. A relação entre pensamentos automáticos e crenças centrais precisa ser entendida de forma funcional. Pensamentos automáticos são expressões situacionais, respostas cognitivas imediatas. Já as crenças centrais são regras profundas de significado. Um mesmo pensamento pode apontar para crenças de domínios diferentes, dependendo da função que exerce no funcionamento do paciente. Quando o paciente diz, não vou dar conta,
Isso pode expressar desamparo, quando o núcleo é incapacidade. Pode expressar desvalor, quando o núcleo está ligado ao valor pessoal. Ou pode expressar desamor, quando o medo central é a rejeição, caso fale. Não é o conteúdo literal do pensamento que define a crença, percebe? Mas o contexto funcional que ele sustenta. Quando avançamos no raciocínio clínico, percebemos que crenças centrais não são apenas conteúdos profundos. Elas operam como processos de manutenção. Ligadas a elas, organizam-se regras intermediárias do tipo se, então, regras, os pressupostos, que orientam decisões e estratégias de enfrentamento. Essas estratégias aliviam no curto prazo, mas reforçam a crença no longo prazo, fechando os ciclos disfuncionais. Dentro da formulação de caso, crenças centrais costumam estar relacionadas a fatores predisponentes, podem ser ativadas por fatores precipitantes e são mantidas por fatores perpetuadores, como evitação, ruminação, comportamentos de segurança ou padrões relacionais disfuncionais. Compreender isso muda completamente o planejamento do tratamento. Se a crença não fosse verdadeira para o paciente, o problema não se sustentaria. O sofrimento persiste porque, para aquele funcionamento cognitivo, a crença faz sentido, organiza a experiência e orienta escolhas. E é exatamente por isso que a intervenção precisa ser estratégica e gradual. Embora crenças centrais sejam alvos importantes da TCC, elas não são alvos iniciais. Crenças centrais são fortemente carregadas de afeto e intimamente ligadas à identidade. Acessá-las sem vínculo terapêutico fortalecido ou timing suficiente tende a gerar resistência, intelectualização ou ruptura da aliança terapêutica. O trabalho com crenças precisa ser construído a partir de intervenções em níveis mais acessíveis, pensamentos automáticos, regras intermediárias e padrões comportamentais. É nesse percurso que o paciente começa a coletar evidências vividas contra a lógica da crença. Na TCC, crenças não são revisadas por argumentação, mas por evidência experiencial, construída no empirismo colaborativo. O papel do terapeuta não é apressar a chegada à crença central, mas criar as condições para que ela se torne acessível de forma segura e tolerável. Quando o paciente já consegue olhar para os seus padrões com curiosidade e não apenas com dor ou defesa, o trabalho com crenças passa a ser possível, funcional. Assim, as crenças centrais não são o fim do processo. Elas são o mapa que organiza o caminho do tratamento. Desenvolver a habilidade de pensar crenças centrais não é aprender um conceito, mas treinar um olhar clínico longitudinal, funcional e estratégico. Exatamente o que diferencia a TCC aplicada tecnicamente de uma TCC verdadeiramente orientada por competências. No raciocínio clínico, o mais importante não é classificar rapidamente a crença, mas observar em que contextos ela se ativa, que emoções predominam, que estratégias de enfrentamento ela sustenta e que ciclos de manutenção ela organiza. Os domínios ajudam a organizar o pensamento do terapeuta, mas é a análise funcional do caso que define o caminho clínico. E é exatamente sobre cada um desses domínios que falaremos nos próximos vídeos, com calma, profundidade e exemplos clínicos para que você consiga integrar teoria, formulação e prática de forma consistente no consultório. Se você quer desenvolver raciocínio clínico de verdade, esse é o caminho. Mais formulação, mais compreensão funcional e desenvolvimento de competências específicas da TCC. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!